muita coisa para falar nesse vídeo. Vou começar falando sobre o Maracanã, porque essa pausa de 10 dias sem jogos do Flamengo e do Fluminense está ajudando o consórcio Maracanã a fazer alguns ajustes que já estavam pré-programados para o gramado. Lembrando que a maratona de jogos será intensa entre Flamengo e Fluminense até a Copa do Mundo. Então, por conta disso, o Maracanã está aproveitando esse tempo de data FIFA para fazer alguns ajustes no gramado. Não só no gramado, como também nos telões. Estão sendo trocados todos os telões do Maracanã. A resolução está saindo de 2.500 pixels para 15.000 pixels, ou seja, muito melhor a resolução, vai ficar muito mais legal os telões do Maracanã, muito mais bonito e com uma qualidade visual excelente. Bom, vamos mudar o assunto, saindo de Maracanã, vamos falar de CBF, porque tem muita gente perguntando sobre o impedimento semiautomático. Flazueiro, a CBF anunciou no final do ano passado que o Campeonato Brasileiro já teria a tecnologia do impedimento semiautomático, só que depois parou de falar sobre isso. O que acontece é o seguinte, a CBF está instalando e implantando nos estádios a tecnologia. Por enquanto, instalado e testado, só tem o Maracanã, mas no Engenhão já está instalado, na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, eu fui lá no final de semana, também já está instalado e a CBF está fazendo aí os devidos testes para poder fazer com que todos os estádios já tenham a tecnologia e comece a ser usada. A expectativa é que isso comece a acontecer depois da Copa do Mundo. Então vai ter mais esse abril, né? Final de março, abril, maio, junho e julho aí, para que todos os estádios já estejam com a tecnologia instalada, já estejam certo já de como é que vai funcionar. E aí a gente vai ter o impedimento semiautomático também funcionando no Campeonato Brasileiro. E se vai funcionar no Campeonato Brasileiro, já também vai funcionar na Copa do Brasil. Já que eu tô falando de CBF, deixa eu falar de um jogador que foi convocado às pressas pelo técnico Carlo Ancelotti. Como assim, Flazueiro? Léo Nanete, goleiro da base do Mengão, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para participar dos treinos da seleção brasileira nos Estados Unidos. O que acontece é o seguinte, no mês de setembro do ano passado, o Léo Nanete tinha ido para a Granja Comari participar dos treinos da seleção brasileira. Tafarel, inclusive, elogiou muito o goleiro do Mengão. Agora, novamente, ele foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para se juntar ao grupo da seleção brasileira e vai participar dos treinamentos da seleção nessa última data FIFA antes da escalação final da Copa do Mundo. Acredito que o Ancelotti vai querer montar ali, sei lá, 3 times, e vai precisar, às vezes, fazer um trabalho especial com o Hugo, ou com o Bento, ou com o Ederson, e aí levou também o Léo Nanete para os Estados Unidos para que ele possa participar dos treinos da seleção brasileira. É legal para o garoto, porque o garoto, ele fica... É uma experiência... Poxa, imagina um garoto de 18 anos, goleiro, convocado para a seleção principal, a seleção realmente do técnico Carlo Ancelotti, não vai jogar, não vai para jogo, mas está ali nos treinos, dia a dia, conversando com jogadores como Marquinhos, como Vinícius Júnior, jogadores com muita experiência, o próprio Danilo, que já joga com ele aqui no Flamengo, mas assim, jogadores muito mais experientes, muito mais cascudos que ele, vai passar ali uma experiência para o garoto que sem dúvida vai ser muito legal. Antes de eu falar da contratação, que é fruto da parceria que o Flamengo fechou, da renovação de contrato do Bruno Henrique, da situação do Gonzalo Plata que piorou no Flamengo, deixa eu falar rapidinho com você da aba Produtos, porque agora você pode comprar os seus produtos do Flamengo aqui no canal. Tá vendo aqui essa bolsinha? Então, ela simboliza a aba Produtos. E nela você pode comprar camisa, bermuda, chinelo, você pode comprar mala do Flamengo, você pode comprar relógio do Flamengo. Tem muitos produtos aqui, mas eu quero chamar a sua atenção para um produto específico, a camisa Fan Shirts. O que é a camisa Fan Shirts? Tá vendo esse manto que eu estou usando aqui? Esse aqui é o manto 1. O manto Fan Shirts é o mesmo modelo do manto 1, só que ele sai pela metade do preço e você ainda pode parcelar e receber na sua casa em qualquer lugar do Brasil. O primeiro e o segundo produto dessa lista é o manto Fan Shirts masculino e feminino que você pode comprar porque é original. E duas coisas acontecem quando você compra qualquer produto aqui no canal. Primeiro, você ajuda o Flamengo, por se tratar de um produto original. Segundo, você ajuda o trabalho do nosso canal, o crescimento do nosso canal. Então, você quiser,
é só clicar aqui. Bom, vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre a situação do Bruno Henrique. Por quê? Tem muita gente perguntando, Flazoeiro, e aí, data FIFA, o Flamengo vai chamar o Bruno Henrique para conversar? O Flamengo vai renovar o contrato do Bruno Henrique? A situação é o seguinte, o Flamengo quer renovar e o Bruno Henrique quer ser renovado. As duas partes já têm o entendimento de o Bruno quer permanecer e o Flamengo quer que o Bruno Henrique permaneça. A tendência agora é ajustar os termos burocráticos. Como assim, Flazoeiro? Quanto tempo de contrato? 1 ano mais, mais ou menos está sendo falado. 1 ano mais de contrato? Tudo bem, mas e aí? Quanto é que o Bruno Henrique vai ganhar? Questões salariais. Essas são as questões que estão, neste momento, pegando aí nessa situação envolvendo o Bruno Henrique. Vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação, vamos esperar para ver como é que vai ficar tudo isso e torcer para que dê certo, torcer para que o Bruno Henrique faça, que tenha uma boa negociação e que seja aí um sucesso para o Flamengo. Por falar em sucesso, falar de uma situação que deu bom. O Flamengo tem uma parceria já de bastante tempo no Centro-Oeste com o Centro Esportivo Wilson Goiano. E essa parceria tem entregado ao Flamengo bastante jogadores, como, por exemplo, jogadores, inclusive, que já foram recentemente convocados para a seleção brasileira. Lateral esquerdo, Paulo César, lateral direito, Ricardo, o meia, Davi Corrijo. E agora o Flamengo contratou mais um jogador para a categoria de base, jogador que é um talento, um atacante chamado Davi Luiz. Ele vai reforçar a base do Flamengo e se destacou lá também no Centro Esportivo Wilson Goiano, uma parceria que o Flamengo já tem há bastante tempo e que sempre rende fruto para a base do Mengão. É mais um fruto dessa parceria. Então o Flamengo acertou a contratação do Davi Luiz, formação que o Rian Moreira, que trabalha junto com a gente, trouxe nas nossas redes sociais. E é claro, aqui a gente vai sempre deixando você bem informado e atento a tudo que está acontecendo. Vamos mudar o assunto, sair agora da categoria de base e deixa eu falar sobre Gonzalo Plata. Porque assim, gente, a situação do Gonzalo Plata vai ficando cada vez mais complicada dentro do Flamengo. Até porque vazou nas redes sociais um print de um stories que ele tinha postado no WhatsApp. Não foi no Instagram, foi no WhatsApp. Apenas no WhatsApp. E esse stories dizia: muitos falam e poucos sabem. E isso teria... falam muito e sabem pouco, desculpa. Foi o que ele teria colocado, exatamente essa frase. Internamente, a situação do Gonzalo Plata vai ficando cada vez mais complicada dentro do Flamengo. São muitos atrasos para chegar em treino, as informações que saem são essas, que ele está chegando atrasado em treino, que antigamente isso era até visto com uma certa graça, só que aí, enquanto você está ganhando, meu amigo, tá tudo certo. Agora, quando você perde, quando você começa a não performar, quando a bola para de entrar, é o que eu falo aqui no canal, casa que não tem pão, ninguém tem razão. Todo mundo fala e ninguém tem razão. E aí, o Gonzalo Plata começou a ser... alguns jogadores do elenco começaram a reclamar. Ele começou a ser criticado por jogadores do próprio time. Tipo, a gente chega aqui 8 horas da manhã, a gente chega aqui 7 horas da manhã, o Gonzalo tá sempre chegando atrasado, tá sempre chegando depois, sempre chegando atrasado. E aí, o Felipe Luiz até alertava, conversava e tal. O Leonardo Jardim não conhece o Plata, chegou e afastou ele, e a situação do jogador tá muito complicada. E o recado da diretoria para o atleta foi claro: se não mudar, vai ser vendido. Se não mudar, vai embora. E ponto. Foi a decisão que a diretoria tomou sobre o jogador. Vamos esperar para ver como é que vai ficar também a situação do Gonzalo Plata. Torcer para que ele volte da seleção com a cabeça melhor, mais focado. Ano de Copa do Mundo, faltam 3 meses para a Copa. Então torcer para que ele volte mais focado, para que ele volte mais ligado também, né, nas coisas e atento a tudo que vai estar acontecendo. Galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você já sabe. Um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, a sua inscrição. Se inscreva